Salve, salve meus irmãos de camisa, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem após a nossa classificação. O Botafogo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Já deixe aí nos comentários quem é o adversário que você quer enfrentar na próxima fase. Eu espero que o Botafogo possa ir cada vez mais longe, torcendo para que a gente conquiste essa taça, né? Mas a gente sabe que é difícil porque é um campeonato que envolve vários times brasileiros. Eu acho que até é um pouco mais difícil que a Libertadores, justamente por termos mais times brasileiros, apesar de que acho que a Libertadores esse ano está um pouco mais forte do que a dos últimos anos. Mas antes da gente falar sobre a partida de ontem, né, e a gente assistir a coletiva aqui do David, deixe o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e hype o vídeo para que ele alcance um número maior de pessoas também. Deixe nos seus comentários o que você achou da partida de ontem. Eu achei que o Botafogo foi um time no primeiro tempo muito abaixo do que poderia entregar. Teve uma postura muito defensiva e ao mesmo tempo não estava conseguindo se defender, ao mesmo tempo não estava sofrendo tanto. Era uma marcação que dava mais liberdade pro Bragantino, mas ao mesmo tempo o Bragantino não aproveitava a liberdade que tinha para poder atacar, entendeu? A gente teve um susto ali logo no início do jogo, uma partida onde a gente estava com o Léo Link de goleiro, e aí a gente teve toda essa polêmica aí do John, que voltou, né, ia pra Europa, mas não foi, e agora chegando o Neto também. Peço até desculpa pelo react do Neto, meu microfone não conectou, e acabou que ficou meio zoada a gravação, né, mas... pra quem não entendeu muito o que eu falei lá, falei que não era um goleiro, assim, tudo isso, pelos melhores momentos não dá pra dizer muito, mas muitos amigos comentaram falando que gostavam muito do Neto, né? Então eu vou confiar nessa rapaziada também, até porque era um goleiro que estava sendo muito sondado por outros times também. E o Botafogo teve um primeiro tempo muito abaixo e conseguiu se recuperar no segundo tempo depois da saída do Marlon Freitas. Acho que a entrada do Danilo ajudou muito o Botafogo a sair mais pro jogo, deu mais segurança defensiva, deu mais saída de bola, um jogador que sai rápido, consegue defender e atacar muito rápido, soltar a bola muito rápido, e achei que muitos jogadores melhoraram depois que o Danilo entrou. Tipo, o Savarino melhorou, o Santi melhorou também. Então assim, o Botafogo que estava atrás, recuado, conseguiu se impor um pouco mais lá no Bragantino. A gente saiu com a classificação, não somente com a classificação, mas com a vitória, né? A classificação vencendo nos 2 jogos, o que foi muito bom para o time. E aí, o que acontece? A gente deu esse frescor todo e tal, e eu espero que os que não jogaram, tipo o Montoro, consigam performar bem contra o Fortaleza. O Botafogo está se preparando também para o jogo contra a LDU lá no Equador, em Quito. Mas a gente tem o jogo aqui primeiro, né? Então, assim, você aí que puder, vá ao estádio. O jogo eu sei que é um horário apertadíssimo na semana que vem. 7 horas, é puxado. Sei que uma galera vai sair na correria, mas, cara, se você puder, vá. É um jogo importantíssimo. O Botafogo tem grandes chances de conseguir o bicampeonato da Libertadores consecutivo, beleza? E vamos assistir aqui a coletiva. Deixe seu like novamente, inscreva-se no canal. Ative as notificações e vamos que bora. Professor, Sim. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela classificação e pela vitória. Júlia Camacho, da Botafogo TV. Queria que você falasse um pouquinho, é um jogo que você utiliza muito jogadores, acaba dando minutagem para jogadores que não vêm atuando tanto, e isso mostra a sua confiança no elenco. Queria que você falasse um pouquinho, claro, da classificação como um todo, como foi o jogo para você. Falando em jogadores que entraram, pra mim o Marçal entrou muito bem, tá? Marçal entrou muito bem nos poucos minutos que jogou. Marçal, não entendo ainda por que ele não tá tendo mais minutagem, mas entrou muito bem. E se você puder também atualizar um pouquinho do Marlon Freitas, do que você souber. Obrigada. O Marlon está consciente, está bem, está passando exames no hospital, mas está conversando. Então foi um susto, mas agora está melhor. Sim, queria feliz pela classificação, mas feliz pelos jogadores que não costumam jogar, que hoje jogaram, que entraram também. Claro que tenho confiança no meu elenco, tenho confiança em todos. Feliz de poder dar oportunidades para jogadores que não tiveram ainda, como Mastriani, Marçal. O primeiro jogo de Huguinho que não foi um regalo, mas porque ele merece, porque é um jogador que tem nível para estar com equipo profissional.
David, boa noite. Leonardo Pereira, do Portal Jogada 10. Parabéns pela classificação. O Botafogo está de volta às quartas de final da Copa do Brasil após 8 anos. Você falou que ficou contente com... Chegou o momento de realizar o rodízio mediante ao calendário. Hoje entraram o Santi, entraram o Tuco como centroavante, embora o Savarino tenha feito a função de falso 9. E aproveitando o ensejo também, eu queria saber como é que faz o treinador para blindar o grupo diante de toda essa celeuma que está acontecendo nos bastidores na disputa jurídica pelo controle da SAF. Obrigado. Sì, il tema giuridico non domino, sinceramente, dentro não influi, tenho aqui um ambiente protegido, onde os jogadores podem se centrar, focalizar nos jogos. E o rodízio, supongo que é o turnover, não? O rodízio, a rotação. Primeiro, para ganhar o jogo, vou fazer sempre a escalação para poder ganhar o próximo jogo. Acho que nesse jogo precisava a gente de um pouco menos de domínio de bola, mais de atacar as costas deles. Por essa razão, jogar sem um 9. Acho que Savarino ha feito o trabalho muito bem, com um gol também, então feliz por ele. Sim, dar descanso aos jogadores que podem estar cansados também. E jogadores que vamos precisar nos próximos jogos, que vão ser muito importantes para Botafogo. David aqui à sua direita, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Parabéns pela classificação. Aproveitando um pouco o gancho, falando de rodízio, as peças que você tem à disposição para projetar futuro contra o Fortaleza. A gente vinha falando desde a estreia do Danilo sobre o processo de recondicionamento físico pelo qual ele passou, e agora sem o Marlon, inclusive, se puder confirmar se você vai ter o Marlon à disposição, né, para o jogo contra o Fortaleza. Caso não tenha o Marlon, você também já não tem o Alan suspenso. O Danilo tem condição de jogar 90 minutos contra o Fortaleza, se for o caso? Sim, não posso dar essa informação porque não sei se vou ter disponível a Marlon agora. Se não vou ter disponível a Marlon, temos a Danilo, a Newton, o Guinho, e vamos ver os jogadores que podem estar na melhor condição para jogar esse jogo do sábado. Alan está com cartão, Barbosa está com cartão, então vou ter que pensar bem o que vamos fazer no jogo do sábado. Mas o Danilo tem condição de jogar no jogo? Danilo, acho que depende do jogo, porque se você me pergunta se eu posso fazer 90 minutos, eu posso, mas não posso mover do círculo central. Depende do jogo, mas é verdade que ele está em uma progressão, como o Matheus também. Mas se preciso dele, ele vai jogar e vamos ver o que acontece também no jogo. Boa noite, David. Gustavo Bandeira aqui do Fogo na Rede. Parabéns pela classificação. A gente viu que o Botafogo começou ali meio desatento no início do jogo e sofreu um gol e uma outra chance clara aí do Bragantino que poderia ter mudado o rumo da partida. Por que você acha que isso aconteceu e por que... Cara, inclusive um golaço que a gente deu muita sorte de ter sido anulado, porque na verdade o impedimento não foi de quem chutou, né? Foi do início da jogada, e aí mó loucura, porque, cara, o Praxedes não vai acertar aquele chute nunca mais. Que pena dele, mas que sorte da gente, que felicidade pela gente, né? Porque a postura da equipe mudou drasticamente no segundo tempo, inclusive tendo muito mais a bola até antes mesmo das expulsões. Obrigado. No jogo começou com esse gol, nos surpreendeu, tivemos sorte. Depois controlamos bem, acho que a saída de bola de Pedro Henrique, que é um jogador que no jogo de ida controlava bem a posse de bola de Bragantino, controlamos bem a posição de John, que é outro jogador que eles têm, que é muito importante no jogo deles. E depois, sim, esperávamos isso, que na segunda etapa o jogo era mais fácil encontrar um homem livre no meio e poder sair com mais facilidade. Na primeira etapa a ideia era mais de fazer um jogo um pouco mais direto. Por isso não tivemos muita posse de bola, mas acho que, na verdade, depois dos primeiros 5 minutos, o time controlou bem
o Bragantino. Não sofrimos muitas oportunidades de gol para eles. Boa noite, Ancelotti, Mário do Correio de Atibaia. Analisando essas duas... Bom saber que foi estratégia, né? Isso é bom, dá um alívio. Porque realmente, tipo assim, é o que eu falei. A gente não sofreu, mano. A gente não tinha o... Como é que eu posso dizer? A gente não tinha um time que... Como eu falei, a gente não defendia. A gente tava recuado, mas a gente não defendia, né? Porque o Bragantino não conseguia atacar. Duas partidas que o Botafogo enfrentou o Bragantino, o Botafogo conseguiu tirar uma boa vantagem lá no Rio de Janeiro para vir para cá, para Bragança Paulista. E, historicamente, a gente sabe que é muito difícil um time visitante vir aqui em Bragança, antes mesmo no Nabi Abichedi, agora no Cícero Marques, sair com a vitória. E o Botafogo conseguiu isso. Queria que você falasse sobre esse aspecto, essa dificuldade que é enfrentar o Bragantino. Bragantino é um time bem treinado, organizado, que faz uma pressão alta, organizada, típica do time Red Bull, e tem dificuldades, porque também ataca com muitos jogadores, com os laterais, eles tiveram também problemas de machucados, de lesão, e acho que de jogadores também importantes para eles. Jogamos um jogo no Nilton, um pouco mais de pressão alta e hoje um pouco mais de bloco meio, baixo também, e mais direto, mas é um time muito difícil, um time jovem que tem muita energia. Acho que fizemos um jogo inteligente como a gente tinha que fazer hoje. Muito bom. David aqui, Vladimir da ESPN. Queria que você falasse a respeito da saída do John e da chegada do goleiro Neto. Neto é um goleiro que... John, posso falar de John. John estamos todos agradecidos a ele. Ele tem como todos, seus sonhos, e então o clube não ajudado ele para realizar seu sonho. O clube só pode estar agradecido a ele pelo trabalho feito. David, queria que você falasse um pouquinho da sua relação com o Alan, que eu vejo que vocês conversam muito durante o jogo. Hoje ele estava até servindo para explicar algumas coisas para você. Você já tem uma relação prévia. Como é que é a sua relação com o Alan e como é que ele vem te ajudando até fora de campo ali durante os jogos? Alan tem uma relação muito longa com ele porque trabalhei com ele em Nápoles, trabalhei com ele em Liverpool, em Everton. Então ele me ajuda muito porque tem uma liderança bastante compartilhada aqui com Marlon, com Alex, com ele. São jogadores, eu sou um técnico jovem, eles me ajudam muito na liderança do grupo. E no jogo também, Alan é um jogador que tem muita experiência, que pode ajudar durante o jogo. E não tenho problemas em ouvir o que ele quer dizer. Se tem alguma ajuda para mim, é bem-vinda. Depois falei com ele no aquecimento dele porque eu queria dar minutos ao Guinho, só para que o Guinho possa fazer o primeiro jogo com o Botafogo, mas só para comunicar a ele, porque ele estava fazendo aquecimento. Explicou o lance lá do protocolo de condução? Ele me explicou também para... Sim, porque acha que não falo bem português, então que me quer traduzir, mas não preciso. Tchau, boa noite. Muito bom, mano. E essa daí, rapaziada, foi a coletiva do David, como sempre, falando muito bem, se esforçando pra falar a nossa língua. Isso é muito interessante, ele é muito esforçado, muito dedicado. A gente vê que é um cara muito profissional. Espero que ele consiga os títulos, porque vai combinar bastante com o esforço que ele tem, com o profissionalismo que ele tem. Então, que o Botafogo possa proporcionar isso a ele possa proporcionar isso ao Botafogo, porque eu acho que é a combinação perfeita, pelo que o Botafogo tem se tornado de profissionalismo, apesar dos bastidores aí, né, tentarem falar um pouco o contrário. Hoje, internamente, o que está acontecendo dentro do Botafogo é uma evolução profissional absurda, tanto na questão da SAF, quanto na questão interna de você ter um scout profissional, você ter dirigentes profissionais, você ter um marketing totalmente profissional, você ter tudo que a gestão interna do Botafogo tem sido muito profissional.
E você vê o David chegando, que é um excelente profissional também, para agregar. Os jogadores que vêm são jogadores extremamente profissionais. Dificilmente você vê casos de jogadores envolvidos com balada. A gente até fala um pouco do Jefinho assim, né? Mas é mais porque é um cara resenha mesmo. Mas tu pouco vê ele muito envolvido com questões de balada. E tá muito fora, porque a maioria dos jogadores ali, se não todos, né? Tirando exceção do Jefinho, são muito envolvidos com o time, muito profissionais. Até o Jefinho tem treinado bastante para voltar. Inclusive foi relacionado para esse jogo por causa do seu esforço. Então isso é muito bom. A gente vê que o elenco tá blindado. O elenco é profissional, o David é profissional. E espero que isso tudo retorne em títulos, beleza? No mais, vamos pro próximo jogo. Encarar a Fortaleza lá no Castelão. Pra cima deles. Confronto contra o Renato Paiva. Deixa aí nos comentários seu palpite se você acha que o Botafogo vai ganhar, quanto que vai ser. Valeu? Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. É nóis!